Durante a 14ª Agro Brasília, a repórter Flávia Rabelo conversou com um produtor de trigo de Cristalina, em Goiás. Ele bateu o recorde de produtividade, 142,4 sacas por hectare em 2022, usando a cultivar de trigo irrigada o BRS 264, que é desenvolvida pela Embrapa Cerrados. Importante você que é produtor conhecer essa informação. Acompanhe. Hoje nós vamos conversar com o seu Paulo Roberto Bonato. Ele é produtor rural, ele é nascido no Rio Grande do Sul e conheceu essa área aqui da região do Padef e que hoje é um dos pioneiros na produção de trigo. Seu Paulo, muito obrigada pela entrevista. Boa tarde, como foi a história? O senhor saiu do Rio Grande do Sul com sua família plantando trigo e vieram para a região centro-oeste do país com a mesma ideia do trigo. Como é que foi desenvolver essa produção de trigo aqui nessa região? Na verdade, eu vim com minha família, mas não para produzir trigo. Nós viemos para desenvolver a agricultura aqui, que foi uma necessidade, uma busca do antigo secretário da Agricultura do Distrito Federal para produtores que tinham características de produzir, empreendedoras, para desenvolver a agricultura no Cerrado. E aí a gente começou com arroz, primeiramente, para melhorar, buscar a abertura de solo. Depois entramos na soja, né, que teve melhoramentos de cultivares adaptados para cá. E um bom tempo depois, isso, nós tínhamos 77, né? E o trigo desenvolveu na região em 1994, que foi quando a cooperativa definiu a construção de um moinho de trigo. E aí havia necessidade dos produtores plantarem trigo para fornecer a matéria-prima para o moinho. Aliado a isso, nós tivemos o desenvolvimento da cultivares adaptados para a região tropical pela Embrapa. Isso aí foi um marco que fez com que a região centro-oeste hoje se torna um local que há uma grande tendência a ajudar o Brasil a ser autossuficiente na produção de trigo. Pelas altas produtividades na área de trigo irrigado e produção razoável também no sequeiro, né, que tem mostrado qualidade de trigo para farinha, comparado a trigos do Canadá, da Argentina. Então nós não dependemos tanto desse trigo importado para ter uma farinha de qualidade como tem aqui o nosso moinho, a farinha Buriti, né? E o senhor me disse que foi destaque nacional na produção de trigo 3 vezes. Qual é o segredo de ganhar esse prêmio? O que o senhor fez na sua produção? Não, na verdade não foi um prêmio, né? Na verdade foi um reconhecimento pela Embrapa que eu consegui essas produtividades sendo o recordista brasileiro de produção de trigo. E assim, para mim foi muito gratificante. Mas não existe segredo, existe trabalho, existe dedicação e você se empenhar em buscar cada vez mais melhorar a sua atividade, melhorar o solo, melhorar todo o contexto que envolve a produção de trigo. Então acho que é esse ponto que é importante deixar claro, né? E quem ganha, eu acho que é a cultura do trigo ganha, a nossa cooperativa que valorizou demais o produtor, valoriza o nosso trigo. Então isso aí é que faz com que a gente cada vez busque mais a produção e que outros produtores também se engajam nesse ponto de produzir trigo e tornar o Brasil sustentável, autossuficiente, né? A farinha Buriti sempre, a Copadef teve essa planta, né, do Buriti, que é tradicional do Cerrado, né? Como é que eu vou dizer? Essa planta em si mesmo, valorizando esse planta que é daqui, né? Do Cerrado como um todo. E a gente achou, na época, os primeiros diretores da Copadef acharam que essa marca tinha que ser valorizada. Hoje o nosso moinho funciona 24 horas por dia e não tem farinha suficiente pela demanda que o mercado quer ou procura.
Então nós tentamos atingir os mercados que estão mais no entorno de Brasília e Brasília, como um polo de distribuir essa farinha. Porque quanto mais longe você for distribuir, a logística começa também a ficar um pouco mais onerosa, né? Então ele tem onde que o mercado atua, onde que busca, né? E assim, dentro da capacidade produtiva nossa. Não adianta a gente se expandir se não tem para fornecer aqui para dentro do Distrito Federal. E aqui no Distrito Federal a farinha Buriti é bem aceita, né, Paulo? Eu vou ser suspeito de falar, mas para mim é a melhor farinha, né? A qualidade é indiscutível, né? Indiscutível, porque o trigo é um trigo melhorador, um trigo de qualidade, um trigo colhido sem toxina, que a gente colhe o trigo normalmente diferente do sul ou do Paraná, que às vezes pega chuva na colheita. Não, a gente colhe um trigo seco, um trigo de qualidade, livre de toxinas. Então ela realmente dá uma farinha de qualidade indiscutível, né?